Quem eram os Nefilins? E o que eles realmente fizeram? Será que os Nefilins ainda existem? E será que ainda exercem alguma influência até os dias atuais? Os Nefilins eram homens mutantes e híbridos, descendentes diretos de uma linhagem pecaminosa, da junção e da relação sexual realizada entre os anjos que não guardaram o seu domicílio, sua pureza angelical, e as mulheres filhas dos homens, aquelas que eles mais desejavam, à época dos acontecimentos, quais sejam, a época antediluviana, no tempo do homem de nome Noé. Bem, entende-se que essas misturas, entre esses anjos caídos e as filhas dos homens, deu origem aos Nefilins, os quais eram homens de grande poder, e de imensa estatura, sendo então definidos, como os homens gigantes sobre a face da terra. Os Nefilins eram temidos bárbaros, cruéis e dominadores territoriais, praticavam assassinatos brutais, e se aproveitavam das suas enormes estaturas, para se impor, perpetrando o medo e o terror nos demais habitantes. Esse é o conhecimento comum sobre a realidade dos Nefilins, na qual se afirma ainda que a ação do dilúvio, ou seja, a chuva que perdurou um período de 40 dias e 40 noites, além da abertura dos abismos, as águas do interior dos mares, teria por finalidade e objetivo comum, em destruir os descendentes de Caim e a geração híbrida dos Nefilins. Assim, essas informações muitas das vezes baseadas no livro apócrifo de Enoque, transmitem uma ideia de que essa fusão híbrida entre anjos desobedientes e as mulheres escolhidas por eles, teria trazido sobre a terra a ira e o desagrado de Deus sobre a raça humana, conforme descrito no livro de Gênesis, no capítulo 6. E bem como após esse dilúvio, essa raça híbrida denominada Nefilins, teria sido exterminada, juntamente com a linhagem da descendência de Caim, porém, teria restado algum resquício dessa linhagem, remanescendo nos gigantes da terra de Canaã, tais quais o gigante Golias. Então, toda essa teoria dos Nefilins não leva em conta a ascensão de Nimrod, sua capacidade, intelectualidade, suas façanhas na construção de Babel. Esse homem de nome Nimrod trazia características que lhe faziam destacar, dentre as demais pessoas. Era um exímio caçador, comunicador, articulador e manipulador. Ele possuía traços comportamentais, de personalidade e de inteligência acima da média dos demais, e cuja história se encontra descrita no livro de Gênesis, no capítulo 10, dos versos 8 a 12. Essas mesmas palavras Elohim e Nephilim poderiam muito bem serem utilizadas para a pessoa de nome Nimrod, mas assim não o foi, mesmo que na sua época, possuía capacidades diferenciadas e detinha poderes que lhe poderiam aferir a condição de gigante, no sentido etimológico da palavra, no significado de ousado, valente e épico, conforme o texto de Gênesis 6, verso 4. Outra coisa, se levarmos em conta a tradução do nome Elohim, que significa deuses, magistrados ou poderosos, entenderemos também que a palavra Nephilim não está diretamente associada a anjos, mas tem por definição, ao ser transliterada, o significado de caído ou caídos, cuja tradução mais pautada na lógica seria a perda da imagem moral de Deus, sendo considerados caídos moralmente. Tanto é que o oposto dessas pessoas, declaradas como dignas de uma condenação e pena capital de Deus, seria a pessoa de Noé, o único homem que ainda detinha a imagem moral de Deus, cujo caráter ainda se encontrava intacto, puro e digno da aceitação do Eterno, conforme o texto de Gênesis 6, dos versos 9 a 11, que diz: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Devemos entender que, mesmo que Deus tenha apertado o botão de reset e destruído toda a população, com um propósito bem definido, de dar início a uma nova povoação do mundo, a partir dos filhos de Noé, cujo plano foi devidamente executado, porém, podemos considerar que, ainda assim, a violência, as barbaridades, os homens sanguinários não deixaram de existir após o dilúvio, mesmo que em tese, a linhagem dos Nefilins e a descendência de Caim tenham sido destruídas naquele evento. Pensemos assim:
já que a linhagem dos Nefilins foi destruída, e a descendência de Caim se encerrou com o dilúvio, de onde vêm então as mesmas guerras. As mesmas batalhas sanguinolentas, a violência imperativa e extrema, encontrada até os dias de hoje sobre a face da terra? Então buscaremos entender que o termo Néfilim, o qual significa caído, não estava se referindo a gigantes de estatura, mas de poder, e em relação aos híbridos, também não se refere a uma ligação natural e carnal dos anjos desobedientes, com as mulheres filhas dos homens, mas sim aos espíritos dos anjos caídos, mais conhecidos como demônios. Este fato poderia ser explicado por 2 versículos, que passaremos a expor e a explanar a partir de agora. Primeiro texto, descrito em Ezequiel 36, versos 26 e 27, os quais declaram assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Segundo texto, o de Gênesis 6, verso 3, que declara da seguinte maneira: Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito, para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Na verdade, um Néfilim nada mais é do que um espírito maligno, de um anjo caído, cuja nomenclatura bíblica a denomina de demônio, o qual se associa a um indivíduo, que tanto à época de Noé, ou até nos dias atuais, faz a função de um espírito potencializador, da natureza maligna humana, ocupando o espaço no coração do homem, que deveria ser preenchido pelo Espírito de Deus, conforme os textos anteriormente narrados. Por isso que um homem dotado de um espírito Néfilim, dentro da sua condição e habilidade, sofre uma alteração comportamental, de maneira que tudo que a pessoa possui, de capacidade voltada para o mal, recebe uma amplificação externa e extrasensorial, como se fosse um anabolizante que fortalece tudo aquilo que é de mais maligno no coração da pessoa. Essa era, e é até os dias de hoje, a verdadeira ação de um homem possuído por um espírito Néfilim, ou seja, um espírito imundo de um anjo caído. Faremos um outro vídeo explicando mais sobre esse assunto.